Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos as 3 missões de Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo para ser mestre, e por isso que muita gente seguia ele. Ele veio para anunciar, porque essa função de ser mestre significa que Jesus Cristo veio exercer a função de ensinar a verdade, ensinar o verdadeiro caminho, ensinar aquilo que deve ser o verdadeiro caminho de salvação para as almas. Por isso que essa multidão ia ao encontro de Jesus Cristo, porque percebia nele aquilo que era o anseio mais profundo do seu coração, a resposta desse anseio que nós encontramos em Jesus Cristo. Porque quando ele nos ensina, ele vai nos levando à reflexão sobre aquilo que pode nos fazer felizes e realizados. Por isso que essa é a primeira função de Jesus Cristo nesta terra, a primeira missão que ele exerce, que é sim essa missão de ensinar. E por ensinar, ele atrai essa multidão ao seu seguimento. E quanto mais nós vamos seguindo a Jesus Cristo, mais nós vamos aprendendo, não só com os seus ensinamentos, aqueles ensinamentos que saem dos seus lábios, mas principalmente através das suas atitudes. Por isso que o Sagrado Evangelho ele é sempre composto por discurso e narração, porque nos discursos nós temos os ensinamentos que saem da boca de Jesus Cristo. Nas narrações nós temos o ensinamento que sai do testemunho, da vida, das atitudes de Jesus Cristo. E quanto mais nós lemos o Sagrado Evangelho, mais nós vamos aprendendo daquele que é o Divino Mestre. Depois, a segunda missão que Jesus Cristo veio realizar nesta terra é a cura, porque ele veio curar-nos das doenças espirituais, aquelas doenças que vão cada vez mais nos impedindo de dar verdadeiros passos e passos concretos no caminho de Deus. Esses passos concretos de correspondência a Deus. Porque todos nós temos essas doenças espirituais no nosso interior e podemos elencar algumas dessas doenças. A primeira desordem espiritual é manifesta através dos nossos temperamentos, porque uma vez que o pecado corrompeu a nossa natureza, o nosso comportamento, a manifestação comportamental, ela é uma manifestação desordenada. E mesmo sendo libertos do pecado, ainda fica em nós a concupiscência. Essas pequenas desordens na nossa natureza que nós precisamos aprender a lidar com elas e a vencê-las, para que elas não nos arrastem para a volta da vida velha, para que elas não nos arrastem novamente para o pecado. Por isso que Jesus Cristo, ele nos cura.
a cura que Jesus Cristo realiza na nossa vida, nós precisamos entender que a verdadeira cura que Jesus Cristo realiza não é um extirpar as nossas fraquezas, um arrancar aquilo que são as nossas debilidades, mas Ele vai nos dando a graça de dominar todas essas coisas. Por isso que a primeira coisa que nós precisamos ser curados é do nosso temperamento, aprender a lidar com ele. Depois é percebendo o nosso defeito dominante, se é desejo de prazer, de ter ou de poder. E depois aquilo que são as manifestações mais latentes, que são os pecados capitais. Quais desses pecados capitais, dessas doenças espirituais, elas nos assolam? Porque somente quando nós conhecemos e reconhecemos, aceitamos essas debilidades, que nós nos abrimos para que Jesus Cristo venha nos curar. E aí, quando Ele vem nos curar, Ele vem cada vez mais reordenar essas áreas da nossa vida e nos dando a graça de dominar essas desordens concupiscentes. Por isso que, quando nós adentramos no caminho de seguimento, vamos aprendendo com Jesus Cristo, consequentemente, esse ensinamento que vem através das suas palavras e da sua vida nos leva a uma cura dessas debilidades do nosso interior. E depois, a terceira missão que Jesus Cristo veio realizar é nos libertar do demônio, dos espíritos maus, como nós vemos justamente no Sagrado Evangelho de hoje, onde o evangelista relata: vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Assim nós vemos que essa missão de libertação do tentador, do maligno, é essencial para que nós possamos permanecer focados em Jesus Cristo e naquilo que Ele nos anuncia, que é o reino dos céus. Porque o inimigo de Deus, o maligno, ele unicamente vem ao nosso encontro para nos tirar o foco, nos dispersar da meta final. E quando nós somos dispersados da meta final, nós perdemos aquilo que realmente é a essência do nosso chamado, da nossa vocação, aquilo que nós aprendemos no discipulado e aquilo que nós fomos curados nesse caminhar com Cristo. Por isso que quanto mais nós vamos adentrando no seguimento de Jesus Cristo, essas três missões de Jesus são realizadas na nossa própria vida, onde Ele se torna o nosso mestre e nós, esses discípulos que aprendem dele. Depois nós somos no caminho de seguimento dele, nós somos curados e libertos das amarras do demônio, que são os vícios que muitas vezes nós temos dificuldade de nos libertar. Mas é Jesus Cristo que pode realizar essa grande missão na nossa vida. Então busquemos cada vez mais ir ao encontro de Jesus Cristo e permitir com que Ele realize essas três obras missionárias, essas três funções messiânicas na nossa vida, para que assim nós possamos continuar sendo instrumentos de salvação para a salvação da humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.